Feliz sábado para você, começa agora mais um programa Feliz Sábado, você está no melhor dia da semana, que bom que você chegou até aqui, que bom que você está assistindo a TV Novo Tempo. Eu quero dar o Feliz Sábado para o pastor Emerson, para a Aline. Feliz sábado. Sejam bem-vindos aqui ao programa Feliz Sábado, que Deus abençoe vocês mais uma vez. Amém. Também Douglas, Lira, Feliz Sábado. Feliz Sábado para o Sidney e para o Marquinhos também, que vão brilhantar aqui o programa com música instrumental de ótima qualidade. Obrigada pela participação aqui de vocês, trazendo o talento de vocês para Deus. A gente que agradece. O programa está só começando, você pode agora relaxar, está começando o melhor dia da semana, então aproveita cada minuto que Deus está dando para você de presente a partir de agora. O sábado envolve um monte de coisas, memórias boas, para mim tem um significado muito importante, para vocês também tem um significado muito importante. Eu queria saber um pouquinho mais da sua vida, Aline, como é que era o sábado quando você estava crescendo e você cresceu no lar adventista, como é que era a preparação para o sábado, o que envolvia, o que te lembra a preparação do sábado hoje na sua própria casa? Uma das coisas de que eu me lembro com muito carinho e muita saudade é que chegava assim, próximo das 3 da tarde da sexta-feira, minha mãe já chegava do trabalho, colocava uma musiquinha de fundo para a gente já ir entrando naquele clima de sábado. E o culto de pôr do sol do sábado era diferente. A gente tinha o culto familiar, né, durante todos os dias da semana, mas no culto do sábado a gente podia escolher várias músicas, podia escolher mais de uma história para contar. E tinha sempre as músicas que a gente gostava mais, né? Eu me lembro de algumas delas. Então eu tenho um carinho muito especial por essa lembrança do culto de pôr do sol e dessa preparação da musiquinha ali antes de começar o culto. A gente ia tomando banho, se preparando para que na hora do pôr do sol tivesse tudo prontinho, todo mundo arrumadinho. Hoje, aqui no Feliz Sábado, a gente tem a Tia Cecel contando história, mas era muito comum a gente ter aquelas histórias com flanelógrafo, a gente podia delongar um pouquinho mais. E como essas memórias construídas da infância, elas fazem diferença na nossa vida hoje, como a gente lembra com carinho, e essas memórias são poderosas porque elas trazem conforto, trazem também lembrança. Muita gente acaba fazendo o pôr do sol, eu ia falar o Feliz Sábado, o pôr do sol sozinho também, mas dá para tornar essa experiência um pouco mais agradável, né, pastor? Sem dúvida. Visitar alguém de repente, colocar uma música como a Aline sugeriu. Sim, eu acho que as crianças têm que ter espaço ali para participar, né? Eu creio que algumas coisas que normalmente não se faz, poderia ser feitas também. As crianças preparando uma mensagem musical para tocar ali no pôr do sol, ou mesmo cantar, né? Alguém participando, e eu era responsável por entregar ali os cartões que continham os textos bíblicos, né? Cada um lia o seu texto bíblico e fazia uma aplicação ali. Eu acho que existem muitas formas de se fazer esse culto um momento mais feliz, mais agradável. Tá certo. Olha, o pôr do sol, o momento do pôr do sol aqui que a gente faz na sexta-feira à tarde, à noitinha, é na verdade só o começo das comemorações. A gente não pode esquecer que o sábado todo precisa ser um dia muito especial, cheio de memórias legais, mas assim também em contato com a natureza, mais contato com a Bíblia, com o Criador. Ele quer falar com você, e ele fala com você através da palavra dele, através dos profetas, da Bíblia, através da natureza também, através de músicas muito inspiradoras. Muitas vezes eu estive passando por momentos de dificuldade, mesmo de apreensão, e de repente entro no carro, toco uma música, coloco uma música, propositalmente, uma música que de repente vai me ajudar, e o meu dia é transformado. Como a música é poderosa, né, Douglas? Esses dias um amigo meu, eu fiquei muito feliz que ele chegou para mim e falou: Douglas, eu tive um encontro com Deus escutando uma música que você estava tocando. Olha só. E lá na Igreja Central de Curitiba, onde a gente trabalha, a gente grava os cultos, né? E tem disponível na internet.
E ele pegou um culto que tinha sido gravado, né? E no momento dele sozinho, ele estava escutando a música era Via Dolorosa, e ele falou, olha, eu senti muita paz ali, e realmente Deus falou comigo através dessa música. Então, realmente é muito bom quando a gente vê que Deus usa várias formas para falar conosco. Que bom, amém, né? Outra coisa interessante é que o seguinte, o sábado, quando a gente é menor, quando a gente está crescendo, ele tinha um significado muito interessante de reunião também familiar. Era um momento em que meus pais realmente paravam tudo que estavam fazendo e estavam engajados com atividades da igreja, com atividades de entrega de livros, de material impresso e tal, mas era um momento que a gente podia ficar mais junto, passar mais tempo junto. Quantas vezes a gente foi para parques? E eu me lembro de observar a natureza mais de perto. Hoje, o sábado tem um significado diferente para mim, porque a gente trabalha bastante. O sábado é um momento que eu louvo a Deus realmente, olha, ufa, a semana acabou, agora é meu momento com Deus. E não importa o que esteja acontecendo, o sábado tem esse poder. Deus fez de um jeito tão maravilhoso que não importa onde você esteja. É um tempo, não é um lugar que você precisa procurar, não é uma pessoa que você precisa procurar, é o tempo que Ele deu para você. E nesse tempo você vai buscar a Deus e aprender mais do amor dEle. Não é fácil, a gente precisa escolher, se preparar, né? A preparação ela pode começar já desde quando? Como é que funciona na casa de vocês, Aline? A gente, na medida do possível, né, a gente tenta começar a se preparar para o próximo sábado e quando termina o anterior. A gente percebe que quando nós começamos a preparação antes, cada dia com uma coisinha, a sexta-feira você já chega mais relaxado, o sábado tem outro clima, você recebe o sábado com o coração preparado de verdade, né? E tem muita gente que pensa que o sábado pode ser só um dia cheio de regras, mas na verdade ele é um dia que Deus criou para a gente se deleitar, para a gente ser feliz, para a gente se aproximar mais dele. Então pensa no sábado como um presente de Deus para você. Tem também presente para as crianças aqui no Feliz Sábado de hoje. A tia Cecel vai contar uma história, um super presente, uma história para crianças que a gente gosta muito de ouvir. Vamos ver, tia Cecel, o que ela vai contar para a gente hoje. Feliz sábado para vocês que estão aí participando do programa e para você que está aí na sua casa, quem sabe deitado numa cama, quem sabe sentado no sofá ou numa cadeira. Olha, feliz sábado para todos, aqueles que estão doentes também, que Jesus abençoe seu dia, te dê um sábado radiante de alegria, tá bom? E vamos para a nossa história de hoje. Vem contando sobre quando Jesus chegou no templo. Você sabe que, aliás, várias vezes ele foi ao templo, mas teve uma ocasião muito especial e eu vou contar para você. Preste atenção. Jesus chegou ao templo e tinha uma coisa meio estranha no templo. Olha só o que estava acontecendo, que Jesus ficou furioso. As pessoas, tinha muita gente ali na porta, no pátio do templo, e as pessoas, sabe o que eles faziam ali no pátio do templo? Deixa eu pegar aqui uns recursos também. Sabe o que eles faziam? Eles ficavam vendendo animais para sacrifício, porque muita gente vinha adorar de outras cidades e não tinha condição de trazer os animais para o sacrifício. Então, acontecia um comércio tremendo de animais. Olha aqui um carneirinho, quem quer levar uma vaca? Quem quer levar um touro? Coisa boa esse touro. E outra coisa que eles faziam também, trocavam moedas. Porque os estrangeiros que chegavam não tinham a moeda para pagar os impostos. Quando Jesus viu aquilo, aquela barulheira, aquela confusão, ele ficou tão bravo que expulsou todo mundo do pátio. Vão embora daqui! E foi chutando mesa aqui, derrubando mesa lá. Nossa, que bagunça! Mas Jesus falou assim, esta casa é casa de oração. Vão embora com esses animais, vão embora vocês também cambistas. Não quero nada no pátio do nosso templo. Os homens pegaram tudo correndo, peguem os animais e foram embora. Nossa, que correria. Jesus estava ali no templo
e ele curou várias pessoas, coxos, enfermos, e também tinham alguns sacerdotes ali no templo que, olhando tudo aquilo, observando o que Jesus fazia, ficaram só de butuca. Aí então chegaram as crianças. Ai, as crianças tão felizes, eles gritavam assim: Hosana, peraí, eu também sou uma criança. E você não é criança, não? E sabe o que as crianças falavam? Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Que alegria de estar cantando essa frase tão maravilhosa. E os sacerdotes que estavam ali, de butuca, né? Lembra que eu falei, observando, falaram assim para Jesus. Ficaram indignados. O que significa isso, Jesus? Essas crianças falando essas palavras, Hosana ao filho de Davi. Sabe que Jesus falou? Olha, eu ensinei as criancinhas, os meninos, as criancinhas de peito a dar o perfeito louvor. E é da boquinha deles, do coração deles, é que sai o perfeito louvor que chega até o céu. Que coisa linda saber que da boca das crianças vem o perfeito louvor que chega até o céu da forma simples, da forma singela, ingênua e sincera de coração. Que Jesus te abençoe a ser uma criança sempre. Tenha dentro de você uma criança, porque é muito gostoso ser criança, aproveitar a vida de uma forma simples, agradável e, sinceramente, você vai estar sendo aceito por Deus a cada momento que se tornar uma criança. Que Jesus te abençoe, te ajude a se tornar criança a cada dia. Um beijo carinhoso, feliz sábado e a gente se encontra no próximo programa. Obrigada, tia Cecília, por mais essa história. A gente aprende tanto com as crianças, tanto com a Bíblia. E quando a gente ouve uma história contada para as crianças, a gente consegue pensar um pouquinho diferente nas coisas lá do alto. Obrigada, tia Cecília. E agora é hora de presente para você, você que gosta de ganhar coisas boas, material de ótima qualidade. Olha, essa revista Momentos de Alegria, você pode ganhar ela totalmente gratuita, de maneira totalmente gratuita na sua casa, sem nenhum custo, simplesmente acessando novotempo.com/Feliz Sábado, respondendo lá o questionário que se encontra lá no blog, e você vai receber essa revista para você entender um pouquinho mais sobre como pode ser o sábado, o que Deus planejou quando Ele criou esse dia para a gente. Agora também quero mandar alguns abraços para pessoas que estão conectadas aqui no programa Feliz Sábado. Andréia dos Santos Cardoso Ferreira, ela é lá de Americana, aqui pertinho. Ela tá mandando um abraço, olha só para quem? Fabiano, para o filho dela Arthur, para a mamãe Carmen, tia Cida, olha a família inteira dela aqui, Margarete, Gabriela, Rodney e as sobrinhas dela. Quanta gente, um abraço para você, Andréia. Também quero mandar outro beijo para Cristiane Bispo dos Santos, lá de Lauro de Freitas, da Bahia. O pessoal da Bahia está acompanhando o Feliz Sábado para vocês todos. Também a Célia Alexandre, do Rio de Janeiro. Ela está mandando um Feliz Sábado para todo mundo e ela deseja que todo mundo tenha um sábado na presença de Deus. Que delícia. Obrigada, Célia. Também a Eliene Valdadares, Vitória Espírito Santo. Ela está mandando um abraço para todo mundo que está acompanhando o Feliz Sábado. Um abraço para você, então. Paula Araújo e Hilton Nunes Vieira, lá de Maricá, no Rio de Janeiro. Um abraço, um Feliz Sábado para você. Que você possa aproveitar esse dia todo especial que o Criador preparou para você. E agora vamos conversar um pouquinho sobre o Reavivados por Sua Palavra de hoje. A gente lê o primeiro capítulo do livro de Atos. Atos é um livro que muita coisa acontece, eu gosto bastante, é dinâmico. A gente está se preparando aí para alguns dias aí, que a gente vai estudar esses capítulos do livro de Atos. Hoje a gente lê o capítulo 1, que traz pelo menos eu tenho certeza que mais, mas duas coisas importantes, pastor. Vai falar um pouquinho sobre a ascensão de Jesus, sobre como as coisas ficaram aqui na Terra e também sobre a escolha de mais um apóstolo, mais um discípulo de Jesus. No verso 3, a gente tem um versículo bastante interessante que eu gostaria de ouvir o seu comentário, pastor.
O verso 3 diz assim, do primeiro capítulo de Atos: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Um versículo tão curtinho, quanta coisa tem aqui escrita nas entrelinhas, pastor. O verso 3, ele ocorre dentro desse contexto da ressurreição, né? Quantas pessoas talvez estavam duvidando que Jesus tivesse ressuscitado? E se talvez Jesus tivesse dado poucas evidências, e eu usaria essa palavra, evidência, se Jesus tivesse dado poucas evidências, talvez muitas pessoas, aquelas pessoas que têm mais dificuldade de crer, essas pessoas talvez não teriam material suficiente para crer que Jesus havia ressuscitado mesmo. E as palavras que são utilizadas aqui no verso são muito interessantes, porque o verso diz assim que foram muitas provas infalíveis. Provas infalíveis. A Bíblia A minha não... versão diz provas indiscutíveis. Indiscutíveis, infalíveis. Então, incontestáveis numa outra tradução. Então, não são evidências. Jesus Cristo deu provas. Jesus Cristo apareceu durante 40 dias para as pessoas ali, para elas terem provas suficientes da sua ressurreição. E o número 40, ele é um número bastante simbólico na Bíblia. Muita coisa acontece com essa mesma numerologia, né? E interessante que Jesus ele apareceu esses 40 dias e o verso termina falando o seguinte, que ele apareceu falando acerca das coisas do reino. As coisas do reino, Jesus viveu, o ministério dele todo aqui na terra também foi falando sobre o reino do céu é vindo. A verdade presente para aquela época era sobre o reino, decifrando, de repente, desmistificando muitas vezes o conceito que as pessoas daquela época tinham sobre o reino de Deus, sobre um reino material, né? Um reino muitas vezes ali, eles achavam que... Eles esperavam um reino literal, Exatamente. Na verdade, né? Não esperavam um reino espiritual. Tanto é que todos cobravam, todos ao olhar para Jesus, imaginavam que Jesus seria o libertador, mas o libertador real, aquele libertador que tiraria o povo do jugo da escravidão, né? Até então da época dos romanos. E interessante que Jesus passou esses 40 últimos dias aqui na Terra realmente falando, quer dizer, reforçando a importância da gente entender as coisas do reino de Deus. Esse sábado é um dia todo especial. E a gente pode gastar os minutos desse sábado fazendo muitas coisas, aprendendo de Deus ou não, escolhendo ler a palavra dele ou não, escolhendo olhar para contemplar a natureza ou não. Mas o convite que Jesus faz para a gente hoje é que a gente fale, pense, almeje, que a gente deseje as coisas do céu, as coisas do reino de Deus. Então, eu acho que de todo esse capítulo são muitas lições que a gente pode tirar. Você pode ter lido ele hoje, pode ter escolhido um outro trecho que realmente tocou o seu coração, mas eu acho que a gente pode, de repente, parar para pensar um pouquinho mais nas coisas do alto, nas coisas do reino de Deus e como a gente anda vivendo aqui. Se a gente está só com a cabeça aqui, a gente precisa, de repente, lembrar que a esperança que ele deixou quando ele ascendeu até o céu é que ele vai voltar e ele vai nos levar para esse reino. Finalmente a gente vai viver esse reino espiritual de maneira literal, de maneira perene. Vai ser muito bom, né, gente? E Deus é interessante porque ele faz de tudo para poder estar do nosso lado, para estar bem pertinho da gente. E esse é o título da música que a gente vai tocar daqui a pouco, bem junto a Cristo. Ele fez de tudo para eu estar perto de Cristo. Cristo está fazendo de tudo para a gente estar do lado dele, para estar pertinho da gente. E a gente, às vezes, tem corrido, às vezes, mesmo envolvido com as coisas da igreja, mesmo envolvidos com as programações da sua religião, e a gente não tem tirado tempo realmente para parar e para ouvir a voz do Criador. O sábado foi feito para que você tenha essa oportunidade de ouvir, de aprender dele, de deixar as coisas seculares, as coisas que realmente ocupam muito da sua mente durante toda a semana. Hoje é dia de você respirar mais devagar,
é dia de parar um pouquinho para pensar nas prioridades da sua vida. O que realmente importa são as coisas do reino de Deus. O que realmente importa são as provas, as evidências, as provas, não vou usar nem evidências, porque são as provas indiscutíveis que o Criador deixou, mostrando que Ele realmente é Criador, Ele é Redentor, Ele é Salvador e Ele quer ficar pertinho de você. E agora sim, Douglas, eu queria pedir para vocês tocarem a música Bem Junto a Cristo, que fala um pouquinho sobre como a gente precisa almejar estar perto dEle, assim como Ele está perto da gente sempre. Vamos meditar na melodia dessa música e que vocês possam louvar o nome de Deus com o talento de vocês.
gente pensa que o Salvador parou tudo para ficar junto com a gente um pouquinho, a gente também se sente assim, sente o desejo mesmo de parar para ficar mais perto dele. O sábado é um privilégio que a gente tem de realmente colocar o pé no freio e ficar um pouquinho mais na presença de Deus. Tá começando agora, você ainda tem o sábado todo pela frente, você aproveita para aproveitar a comunhão com os irmãos. Se você ainda não frequenta uma igreja, você pode procurar uma igreja adventista. Se você tem amigos que são adventistas, pergunte para ele como é que você, para eles, como é que você pode viver esse sábado de uma maneira diferente. Eu tenho certeza que o sábado vai ser uma experiência real e muito boa na sua vida. Vamos levantar para fazer uma oração para a gente receber esse sábado, que é um presente de Deus para a gente? Aline, você ora para a gente? Oremos. Santo Deus, nós te agradecemos pela oportunidade e o presente que o Senhor nos deu, que é o sábado. Amém. Te agradecemos porque o Senhor separou esse momento especial para que possamos nos encontrar contigo. Nós queremos desfrutar dele da maneira como o Senhor planejou. Amém. Portanto, que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos fazer tudo segundo a tua vontade. Amém. Que o Senhor transforme o sábado na casa dos nossos telespectadores, nas nossas casas, um dia especial. Que o Senhor transforme estas casas em lares cheios de bênção, cheios do teu Santo Espírito. Amém. E que o Senhor nos mostre todos os dias o teu amor e principalmente a necessidade de estar mais perto de ti. Amém. Nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Um feliz sábado para você, que Deus te abençoe e até o próximo programa. Feliz sábado!